Boa tarde, meus amigos, espectadores. É uma alegria grande estar aqui com vocês nessa tarde de sábado. De antemão já pedimos aí desculpa por alguns problemas técnicos que causaram um atraso aí na nossa entrada. Mas aqui estamos falando direto dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos que estamos juntos todos os sábados. Eu sou o William Ribeiro, aqui do nosso lado, nosso amigo Luiz. Estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas, falando ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos da importância da participação de vocês. Podem enviar mensagens, dúvidas ou mesmo comentários que podem ser pelo nosso e-mail, faleconosco@universocrisco.com, também pelo nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Sempre lembramos da importância, meus amigos, de divulgarem, né, essas nossas reflexões aqui. Sabemos que o momento que passamos é um momento de transição, as dificuldades se fazem presente a todo momento na nossa existência aqui em Terra, e as reflexões em cima dos ensinamentos trazidos aí pelos nossos maiores nos ajuda no nosso dia a dia, sutiliza, né, deixa mais sutil a nossa existência em Terra. Nossos programas estão no nosso canal no YouTube, vá até lá, se inscreva, todas as nossas postagens serão enviadas simultaneamente para quem estiver inscrito no nosso canal, além da nossa página na internet, universocrisco.com, e também no Facebook. É importante estar sempre lá, clicando e divulgando nas nossas redes sociais. Na semana passada, nós falamos da diversidade entre encarnados e desencarnados, não é isso, Luiz? Falamos da lei da reencarnação, as oportunidades que temos para poder ajustarmos melhor os nossos pensamentos, os nossos conceitos, né? Consequentemente, aí vamos mudar as nossas atitudes, de quem somos, de onde viemos, quais os nossos propósitos aqui em Terra, né? Falamos muito da dor, do sofrimento, né? Falamos de justiça divina. Justiça divina, para voltarmos um pouco à nossa visão, não como punição, né, as adversidades que nos chegam, mas sim acabou que eu tirei, mas sim como um instrumento para que a gente, né, evolua ou crie mecanismo para nos auxiliar na nossa estada aqui em Terra. No programa de hoje, a gente vai estar falando aí de luz no caminho. Cada homem é seu absoluto legislador. Programa aí onde a gente vai poder refletir em cima de vários pontos, vários focos. Primeiro, essa luz, né? Essa luz divina, como a gente fala sempre de dualidade, né? Essa luz ela pode ser uma luz que ilumina, nos mostrando, né, o foco, o caminho a ser seguido, mais sutil, mais leve, mais sacralizado, ou também essa luz pode incomodar, né? Se a nossa visão, o nosso querer é ficar estacionado mesmo, adormecido, né, voltados a nossa atenção, coração e mente para os desejos e as ilusões mundanas, essa luz então divina vai estar, né, nos fazendo mal, né? Ou não, ou pode ser uma luz aquela luz no fim do túnel, onde as nossas esperanças estão pautadas no sagrado, no divino. E vamos falar um pouco aí também dos instrumentos, né, do que utilizamos, qual a matéria-prima que utilizamos nessa construção de nós mesmos. Não é isso, Luiz? Seja bem-vindo. Boa tarde, William, boa tarde, pessoal de casa. É um prazer enorme estarmos aqui conversando com vocês, reforçando o que o William já falou, pedimos desculpas pelo atraso. Isso, hoje entramos um pouquinho depois. Foi contra a nossa vontade, aconteceram alguns problemas técnicos, mas estamos aqui, firmes, né? Firmes e fortes, com o propósito de
compartilhar, de trocar ideias e reflexões sobre assuntos de característica universalista, né, William? Isso. E, por um lado, William, como você comentou, os aspectos que envolvem os momentos que nós estamos vivendo hoje na Terra, por um lado, esse momento de transição, ele é desconfortável, ele nos tira, em alguns aspectos, a tranquilidade, existe aquele receio de segurança, aquele receio de uma continuidade da vida, mas, por outro lado, esse desconforto nos move no sentido de refletir sobre a importância da vida. A gente tem que entender que nada é por acaso. Dentro do plano divino, todos nós estamos colocados nas posições certas e no momento certo para o aprendizado. E como você comentou, acreditando que nós somos reencarnacionistas, ou seja, a vida que começa hoje, né, a vida da carne que começa hoje, na verdade começou há muito tempo antes, né? Nós somos imortais, nós fomos, como diz a doutrina espírita, criados simples e ignorantes e continuamos, através de vidas após vidas, reencarnando na Terra, em lugares diversos, em famílias diversas, em situações mais diversas possíveis, com o objetivo de quê? De aprender, de amadurecer, num caminho de aperfeiçoamento, de evolução, que o Pai nos dá por justiça, por amor à nossa existência divina. Nossa existência divina. Nós é que fazemos dela, ou melhor dizendo, nós é que trazemos para ela a luz ou as trevas, dependendo do nosso comportamento. E o que a gente percebe que, em função da nossa ainda imaturidade, da nossa infância espiritual, nós acabamos de nos iludindo, nos encaminhando para uma vida de ilusão, de desejos, onde tudo aquilo que nós gastamos de tempo, muitas vezes, é em cima daquilo que não tem valor. Então, esse o ponto hoje que nós vamos conversar, né, que vamos bater um papo com vocês, sobre a questão de ser o legislador do nosso caminho, fala muito sobre isso. Fala sobre, nos apodera em relação à caminhada que nós temos nessas reencarnações, de forma que nós nos conscientizemos dessa nossa hereditariedade divina. Muitas vezes nós nos comportamos como seres pequenos. O que nós observamos muitas vezes ao longo da nossa caminhada são pessoas que estão fazendo uso equivocado da sua divindade. Eles não acessam a divindade, melhor dizendo. Não percebem. Não percebem essa divindade. Mas não é porque não está lá. Está sim em cada um de nós o divino. A questão toda é que nós nos ocupamos de uma série de ilusões, questões materiais, mundanas, de ambição, de desejo, de satisfazer os sentidos sensoriais, da comilança, do sexo, do encaminhamento das nossas necessidades que são materiais e que muitas vezes nos embotam os sentidos mais puros, mais sensíveis, vamos dizer assim, né, William? Então, o que nós precisamos fazer? Esse que é o ponto. E a Mabel Collins, né, nesse livro que a nossa reflexão, né, William, para esse estudo de hoje, Luz no Caminho. Ela mais alguns, mas é o foco, né? Tem mais alguns, mas isso aqui é um deles, né? Ela nos lembra de 3 grandes verdades. A primeira é dizer que todos nós somos imortais. Primeiro ponto. Isso fala sobre reencarnação. Então, não existe uma impunidade. Se hoje nós estamos vivendo uma situação controversa, um momento de transição, e se nós estamos, dentro da nossa situação, da nossa família, colhendo alguns frutos amargos, não reclame, meu irmão. Nós não devemos reclamar do destino que foi reservado para nós. Porque muitas vezes, e com certeza, nós somos construtores do nosso destino aqui na Terra. E se hoje nós não percebemos que nós
fomos esses algozes do passado e hoje estamos colhendo esses frutos amargos, nós precisamos despertar para essas realidades. Talvez nós não estejamos compreendendo essas verdades por falta de ter o silêncio adequado para perceber o que a vida nos mostra de ensinamentos. Colocar a luz mesmo na consciência, né? Porque a gente fala muito, a gente verbaliza muito, nós temos rotinas na vida, mas pouco nós fazemos em relação a parar e refletir sobre a nossa existência. O porquê de estarmos aqui. Qual é o nosso objetivo nessa vida? Qual é o sentido de nossa vida? Nosso sentido é ficar trabalhando 40, 60, 80 horas ininterruptamente, é viver numa vida de facilidades onde eu acabo entrando caminho afora em vícios, eu continuar com as minhas intemperanças em relação às minhas emoções. Será que é isso? Nós temos que parar e perceber qual é o nosso objetivo, né, William? Luz, né? Quando se fala, né, Luiz? Luz no caminho, a gente precisa aí ter alguns parâmetros para poder organizar bem os pensamentos, né, com relação a isso. Um deles é justamente a imortalidade da alma. Dificilmente a gente vai conseguir ter uma visão mais clara, mais ampla, ou seja, discernir de fato que luz é essa que os sábios, a grande maioria deles, né, nos trazem como ensinamentos, para que possamos utilizá-la, mas com um propósito e objetivo voltado para o divino. Não é isso? Ou seja, esse momento que aqui estamos, como falamos sempre, lembramos em vários programas, um segundo, talvez até menos, um milésimo na nossa existência. E essa luz é justamente colocar luz na nossa consciência para sempre lembrarmos ou pautarmos a nossa estada sabendo quem somos de fato. Somos um espírito que momentaneamente estamos passando aqui pela Terra, uma escola, um hospital, com propósitos de retirar as impurezas. Então, essa luz, ela vem como um instrumento, né, ou como um fazedor, né, de caminhos salutares, né, um incentivador, né? Ela vem pautar ou dar ênfase a uma esperança, né, de um foco mais sacralizado, né, de um caminho, né, ensinado pelos nossos, né, os mensageiros do nosso Criador. É um canal de conexão, né, William? Isso, quando pautamos, né, a nossa estada, quando estamos aqui voltados a encontrar essa luz, as coisas tendem a ficar mais leves, mais sutis, né? E o engraçado é que ao longo do tempo, William, a gente está colecionando canais, né? A gente tem exemplos, a gente falou de Buda, falou de Cristo, ou seja, esses canais estão sendo mostrados. E a gente tem cada vez mais a oportunidade de escolher um deles. Porque todos fica a nossa aí é que vem a nossa parte, que é a segunda parte aqui que a gente fala, que cada homem é o seu absoluto legislador, né? O arquiteto de si mesmo. E aí, pautando dentro desses parâmetros, essa luz, ela pode não ser tão viável, dependendo do que eu quero. Não é o que eu quero agora, né? Exato. O que a gente vê muito comumente, a coisa é bem comum, né? Ouve-se a todo momento, é que não, meu momento não é agora, não dá, vou aguardar mais uma encarnação, vou aguardar um momento melhor, eu ainda não estou preparado. Na verdade, é um não querer, é uma vontade sem força, não tem força naquela vontade. Porque se o propósito é esse, se os ensinamentos é esse, se sabemos, o porquê não? É porque outra coisa me atrai com mais ênfase, com mais
força, vamos dizer assim. Meu desejo está mais canalizado. Porque não existe, só existe dois lados, para cima ou para baixo. Eu não tenho como já falamos, né? Mamon e César, como Jesus, não dá para servir a dois senhores. Então eu preciso fazer escolhas. E essas escolhas, dependendo da situação, não me apraz essa escolha de luz. Eu prefiro ficar com as minhas paixões e ilusões terrenas. Então precisamos muita atenção, porque às vezes colocamos culpa no destino, no externo, né? Não, isso não é agora, isso é para depois. Não, a política do meu país não condiz para isso. Não, eu tenho objetivos materiais, eu tenho esperanças de ainda, né, trocar o meu carro, comprar meu apartamento. Por isso que eu estou voltado, focado para isso. Não, eu tenho esperança de... Eu quero isso, eu quero aquilo. Ou seja, a vontade toda voltada para o material. Então essa luz divina, essa luz sacralizada, passa a não ter importância, passa a não ter significado. Ela fica literalmente apagada. E percebe-se que isso vai encarnação após reencarnação, né? Perde-se uma encarnação inteira, mas é aquilo que falamos inicialmente, por escolha própria. Isso é uma escolha. Ninguém está dizendo que está certo ou que está errado. Uhum. O que precisamos é saber que as consequências dessas escolhas nós vamos ter que responder, porque nós somos os legisladores do nosso destino. A relutância de hoje pode ser o sofrimento de amanhã, né, William? Isso. E aí, esse esclarecimento que é muito importante para nós é perceber que não existe impunidade e nem uma ação de punição, né, William? É uma escolha. A questão de livre-arbítrio, né, que a doutrina espírita nos fala sempre, é um ponto de atenção. O que nós estamos fazendo com a nossa vontade? Isso, né? Para onde direcionamos? Né? Para onde direcionamos o nosso esforço, a nossa energia. Né? Isso é importante, porque se nós percebermos que a gente está preenchendo a nossa vida com expectativas, com ações, com aquisições que só dizem respeito ao mundo terreno, existe alguma coisa que não está harmônica. Existe alguma coisa que precisa ser mudada. Revista. Né? E não quer dizer que nós não tenhamos que viver a vida o que ela oferece. Mas qual é o peso que nós damos para ela, né? Sabendo que essa vida vai se acabar dentro de 70, 80 anos. Né, William? Sim, é efêmero, é passageiro, né? Por isso precisamos atenção. Acho que chegamos aqui ao final, né? Do nosso primeiro... Vamos fazer Participem, mandem perguntas, dúvidas por e-mail, pelo nosso WhatsApp, através da rede ou radiobrasilespírita.com.br. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Contamos com a participação de vocês, é muito importante, né, estar aí participando dessas reflexões. Nosso tema de hoje, luz no caminho. Cada homem é o seu absoluto legislador, é o arquiteto de si mesmo. A gente sempre
está comentando, falando e refletindo a respeito de estarmos atentos a esse ponto, né, a esse ensinamento. Lei de causa e efeito, liberdade para agir, pensar, fazer, mas teremos que responder pelas consequências. Então, o quanto mais cientes, quanto mais luz na nossa consciência de que os nossos propósitos são os propósitos para tirar as impurezas que trazemos, ou seja, evolução do espírito, despertamento das nossas virtudes, mais podemos estar aí lúcido com relação à nossa estada aqui em Terra. E como somos os arquitetos, né, somos os causadores, né, nós somos consequência dos nossos atos, pensamentos e sentimentos, precisamos estar atento aí, porque essa parte sacralizada, o divino, né, está dentro de cada um de nós. Né? Nós somos centelhas divinas, somos gerados pelo nosso Criador, nós temos o DNA. É a segunda verdade de Mabel Collins que ela fala. Né? O divino está em nós. Né? Nós temos isso. O que precisamos, Luiz, é despertar esse divino, é colocarmos luz nessa consciência, porque quando não temos essa consciência, dificulta a nossa jornada. Ou seja, ignoramos em detrimento a paixões que acabam nos tirando a atenção, que são as paixões e as ilusões, né, da matéria, que é muito comum a gente ver. Então precisamos estar atentos. Falamos até no programa passado, se eu sei que o divino está dentro de mim, mas eu desconheço, eu não vou fazer uso, eu não vou despertar. Né? Estar dentro de um supermercado, com fome, faminto, com dinheiro no bolso, e não sei que aquele dinheiro está comigo, eu não sei que eu tenho aquele dinheiro. Não vai nem usar. Não vou usar, eu vou continuar faminto, vou continuar com fome, vou continuar passando a necessidade. Então eu preciso colocar luz, despertar, né, para poder fortalecer esse lado, né, Luiz? Ter esse despertamento, né? E a Mabel, parafraseando ela, né, William, tem uma parte do livro dela que ela fala o seguinte: escuta o canto da vida. É até um pouco assim poético, né? A escuta voz do silêncio. O canto da vida. A pergunta é: nós estamos preparados para escutar a vida? Porque às vezes nós falamos muito, né? Nós temos muitas ações ao longo do dia, fazemos milhões de coisas, mas a gente para perceber o que a vida nos entrega, porque a vida é rica, a vida não é silenciosa, ela nos mostra vários aspectos, nos dá recursos, nos dá oportunidades, mas muitas vezes nós não estamos perceptíveis a essas oportunidades. A toda hora, né, traz essas oportunidades. Mas o que é necessário para a gente escutar a vida? Se a gente continuar o tempo todo, né, nas ações de querer fazer um monte de coisas ilusórias, né, faça o registro, muitas vezes ilusórias, nós não abrimos canal para escutar a vida, como diz a Mabel. O escutar a vida é estar em sintonia, em silêncio de escutar. É o silêncio que é essa interiorização que nos permite perceber o que está acontecendo ao nosso derredor. Então, o que está acontecendo na minha vida? Eu estou tendo muitos problemas em relação aos meus familiares. Esses problemas que estão acontecendo têm a ver com o meu comportamento, tem a ver com o comportamento desses outros familiares. Esses comportamentos que são conflitantes, tem alguma coisa que eu posso mudar? Tem alguma coisa que eu posso ajudar o outro? Em relação à sociedade, veja quantas situações que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, em relação à questão que envolve recursos financeiros que estão sendo roubados do governo. Isso tem alguma coisa a ver comigo? Não sou eu que estou roubando lá, não sou eu que estou me apropriando, mas isso passa algum recado para a nossa sociedade? Será que esses desmandos que estão acontecendo na sociedade, se eles estão respingando na gente, porque nós fazemos parte da sociedade, não tem alguma coisa que nós precisamos de amadurecer? São perguntas
que a vida nos entrega, em função dos cenários de vida, que a gente precisa perceber o que nos diz respeito, né, William? Porque a gente não pode achar que a gente está fora disso, a gente está nesse contexto também, a gente Totalmente faz parte da sociedade. Como é que eu me comportaria se eu estivesse lá? Como é que eu me comporto em questões pequenas, não são de milhões de dólares, não. Como é que eu me comporto em questões de menores? Como é que eu me comporto em relação a... mas que envolve finanças, né? Então, são perguntas que eu estou só exemplificando, porque são coisas que estão acontecendo com a gente hoje, dificuldades com educação, com saúde, mas que respinga na nossa vida. E quem sabe, em outras existências, eu usei mal esses recursos, William, porque muitas vezes, quando eu não uso o recurso adequadamente, em outras encarnações eu venho... Oportunidade de realocá-los. Realocá-los. Ou da melhor, né? Realinhar, ajustar. Eu vou dar a oportunidade agora para outros que precisam e que eu espero que eles deem valor que você não deu. Certo que a gente tenha certeza que não existe impunidade. E não existe nenhum tipo de punição para nós, né, William? Sempre é educativo, né? As situações que a vida nos oferece no nosso dia a dia, a todos, né? As situações podem até não ser necessariamente ali diretamente para nós, mas se chegou até nós através de uma percepção, audição, telejornais, novelas ou qualquer outra situação, de televisão, né? Chega uma situação e toda a análise que a gente faz daquela situação é nossa. E aí sabemos que tem um propósito, tem um porquê, não é em vão, não é tempo perdido, precisamos estar atentos. A importância, Luiz, é que a gente precisa, né, é o que sempre diz os nossos maiores. Como nós somos os construtores das nossas existências, né, os responsáveis, nós precisamos estar atentos a essa matéria-prima que utilizamos para a construção de nós mesmos. Né? Qual os elementos que utilizamos para poder construir, primeiro, ter uma ciência, né, do que eu quero. O que eu quero? Eu quero uma construção. Qual é a minha visão, né, dessa construção de mim próprio, né? Eu quero me construir. Qual a visão? Para que lado? Para onde? Quais os meus propósitos, né? Quais os meus objetivos? Quais a minha visão? O que eu quero na construção de mim mesmo? Está pautada dentro de uma visão, de um querer, de um desejo material ou não? Ou construir estruturas, ter uma formação atemporal, né? Interiorizada, uma consistência para o espírito. Precisamos desse discernimento, porque aí quando a gente consegue ter esse discernimento, nós conseguimos qualificar as ferramentas e os instrumentos que utilizamos nessa nossa evolução. Não é? Que aí vai pautar as nossas esperanças, os nossos desejos, nosso foco, para que a gente possa sacralizar um pouco mais a nossa existência, mesmo estando no plano físico. Né, o ensinamento de Jesus, a gente sempre buscai primeiro o reino dos céus e depois tudo mais vai vir por acréscimo. Palavras do nosso Mestre Jesus quando aqui esteve. Não é? Tem um porquê, uma razão de ser. Eu imagino que às vezes a gente falando, William, para o pessoal de casa pode fazer, poxa, isso aí é muito difícil de fazer, né? Pode parecer, mas é um exercício. Acho que para todos nós que estamos aqui na Terra, nós temos que cumprir as provas e os encaminhamentos que faz parte do nosso dia a dia, né? Porém, a gente pode colocar na nossa agenda de atividades, vamos dizer assim, algumas, vamos dizer assim, alguns hábitos positivos, né, William? Eu diria assim. Exercitar. Né? Exercitar. Parar um momento para essas reflexões. Se perguntar, né, o que eu produzi ao final de um dia,
A doutrina espírita fala, né? Em relação a gente refletir o que nós fizemos ao longo de um dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. Eu fui útil para alguém? Eu fui útil para alguém. São perguntas, a gente fala assim, perguntas bobas, né? Mas não são bobas, porque se nós tivermos esse hábito, nós vamos perceber, poxa, essa minha postura ali não foi muito boa. O fato de se arrepender, né, William, de você ter feito alguma coisa... Está atento, né, Está atento que aquela postura não foi bacana, já é um momento de amadurecimento para o dia seguinte. Sair do efeito manada, né? Isso. Daquele... Não, porque senão eu não esqueço. percebe, eu vou esquecer e no dia seguinte eu vou repetir, no dia seguinte eu vou repetir, no dia seguinte eu vou repetir. Não é para a gente repetir. A reflexão é para a gente mudar o status quo. É para a gente perceber quais são os comportamentos que nós temos que acrescentar e aqueles que eu tenho que extirpar da minha existência. Se eu tenho, ao longo de um dia, estamos falando só de um dia, comportamentos que eu estou totalmente direcionado a questões materiais, é nítido que, ao longo do tempo, nós vamos ter algum tipo de desequilíbrio. Não sou eu que estou dizendo, porque nós somos seres espirituais e nós viemos aqui para amadurecer pelo aspecto espiritual. Nós é que forçamos a barra para o lado material, que é uma ilusão. Para o lado material, quando eu digo é o seguinte, desejando as coisas materiais. É isso que o lado material é. Eu só desejo as coisas materiais. Eu só desejo as coisas que se acabarão, se desintegrarão ao longo de uma existência. Esses valores materiais, como o William já comentou, não vai ter uma manutenção na nossa existência como espírito. Precisamos de mudar. Não tem sustentabilidade, né? Não tem sustentabilidade. Então, essas reflexões, no canto da vida, como fala Mabel Collins, são reflexões que nós precisamos carregar conosco. Mas não é hoje eu faço, daqui a um mês eu vou refletir de novo. Sabe por quê? Porque gradativamente, a gente vai chegando numa certa fase da nossa vida, que as dores, as incompreensões, as dificuldades da nossa imaturidade virão naturalmente. Então, muitos que hoje sofrem foram porque foram optando por vou deixar para lá, vamos adiar. E o adiar significa que as nossas provas futuras são provas com, vamos dizer assim, mais fortes, mais incisivas, com menos facilidades que talvez nós tenhamos hoje. Por quê? Porque se eu não vou pelo caminho do nosso esforço, a própria natureza vai guiar, a vida vai guiar para a gente ir por outros caminhos, mas a gente vai ter que ir. Porque uma coisa é certa, nós fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós, por uma questão da lei de evolução, precisamos seguir em frente. É o Dharma, né? Aquela lei Temos que ir. E você falava do caminho, Luiz. Os sábios, eles sempre, em seus ensinamentos, eles dizem que precisamos estar atentos a 3 virtudes, que é investigação, né? Ser um investigador dessas verdades divinas, da vontade do nosso Criador, né? Abrangendo aí quem somos, né? Quais os nossos propósitos, o que viemos fazer aqui, né? Devoção. Precisamos, não aquela fé cega, mas acreditar nos nossos mestres, porque os ensinamentos que eles nos trazem são ensinamentos para a nossa evolução, para nos afastarmos da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza, apaziguarmos o coração, a mente, que é o que todos nós queremos e procuramos. E eles trazem esse caminho, esses ensinamentos. Então precisamos de uma devoção. E uma terceira virtude é o trabalho, ação. Demanda um esforço da nossa... Não aquele esforço de arrastar, né? Mas aquela coisa satisfatória, colorida, que vem de dentro, né? Encontrarmos o caminho, essa luz
os nossos propósitos reais, deixar um rastro, né, mais sacralizado, né, espiritual. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça, depois o restante vai vir. Não é que estamos... mas são palavras de Jesus. André Luiz elucida muito a respeito disso. Depois que amamos a Deus acima de todas as coisas, vivemos a vida e repousamos em Deus, as situações tendem a ficar um pouco mais suaves, ou nos fortalecemos diante das adversidades. Ou seja, e quando Jesus diz que tudo virá por acréscimo, é tudo mesmo. Nós é que temos pouca fé, não acreditamos, mas é saúde, amizade, dinheiro, tranquilidade, harmonia, paz. Não essa paz externa, porque essa paz externa ela depende de uma situação maior do que a nossa vontade. Mas encontrar essa paz, essa harmonia dentro de nós mesmos, de cada um de nós. E só dentro desse conceito, com esses instrumentos, é que a gente consegue uma construção mais sacralizada de nós mesmos, né, Luiz? Hoje em dia, William, eu, assim, até em função de tudo que a gente conversa, né, eu fico refletindo sobre os meus desejos. Porque o campo dos desejos, aquilo que eu quero, que eu desejo do material, e às vezes aquilo que eu dedico um tempo, talvez até demasiado para esses desejos, mostra muito do que eu sou, mostra muito daquilo que o ser é. Isso. E isso já é uma deixa para a gente refletir sobre o que nós queremos da vida. Porque se eu estou, né, eu, Luiz Carlos, estou desejando muito alguma coisa que ela... efêmera, não é efêmera, temporal, não vai trazer para o espírito. O que eu vou agregar com aquele bem, por exemplo? Né? Não quer dizer que nós não possamos ter conforto, que nós possamos ter um ambiente agradável no lar, ter as coisas que nós precisamos para ter. Mas qual é a medida? Né? Qual é a harmonia que nós conquistamos, que nós queremos? Às vezes a gente quer coisas em demasia. Aí não é viver no equilíbrio, é viver na luxúria. Perde o limite, o sentido, né? Entendeu? É esse que são os pontos que, se a gente não para fazer silêncio e para se escutar em relação a esses desejos, a gente perde a oportunidade de aprendizado que a vida está nos oferecendo. E se nós somos resistentes a esse ensinamento, ou eu aprendo por bem, ou vai chegar um momento que a força maior vai vir. E Kardec fala sempre disso, né? Que nós somos capazes, sim, temos a capacidade de eliminar as nossas más tendências. Ou por seja, essas reflexões, né? O que é atemporal? Isso é atemporal? Não. Então por que eu estou direcionando o meu coração, minha mente, todas as minhas energias em cima disso aqui? Né? Por que eu estou vivendo a minha vida toda para uma conquista material? Né? Exclusivamente voltando material. Voltando a minha atenção, voltando, né? E em detrimento as coisas mais sacralizadas, que é o propósito de estarmos aqui. Né? Viemos para poder tirar as impurezas e acabamos dentro da satisfação dos desejos mundanos, né? Do sistema humano de ser, em detrimento a esse propósito divino. E, consequentemente, vão vir as adversidades e as situações mais complicadas. Chegamos ao final do segundo bloco. Pois é. Temos perguntas aí, vamos ver agora para finalzinho do terceiro bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Tempo corrido, como sempre, né? Mas hoje, o tema de hoje, luz no caminho. Cada homem é seu absoluto legislador, o arquiteto de si mesmo. Por isso é importante estarmos atentos. Quais as ferramentas que utilizamos para a construção de nós mesmos, o que jogamos para dentro. Né? Jesus dizia que aonde estiver seu coração, está o seu tesouro. É verdade. Está definido. Aonde está o nosso coração? Está no mundo de César ou no mundo de Deus? Está para Mamon ou para Deus? Buda dizia, viva a dor, mas não sofra com ela. Entenda que nós somos os causadores, não existe vítima. E quando temos, para que facilite a nossa estada e a nossa compreensão, a tudo que se apresenta no momento, para todos nós, Chico Xavier dizia que a reencarnação, na reencarnação ninguém erra de lugar. Se estamos aqui nessa turbulência, nessas situações adversas, na política, na segurança, na economia, é porque estamos colhendo o que plantamos. Não existe justiça e não há punição. Precisamos então sintonizar a nossa mente. Se está, eu preciso utilizar como trampolim, como um instrumento para a minha evolução espiritual. De que maneira? Jesus dizia, amando a Deus acima de todas as coisas. Amando a Deus acima do dinheiro, acima da luxúria, acima de todas as paixões mundanas. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus. Isso é ensinamento para que a gente viva aqui na terra de Mamon, mas voltado para Deus. Amar ao próximo, o que é? Amar ao próximo é dar a ele o direito de ser, fazer, pensar, agir da maneira que ele quiser. Por mais que eu não concorde. Aquilo não pode me trazer aflição para dentro do meu coração. Por quê? Porque eu sei que ele tem o momento dele. Eu sei que ele precisa daquilo e se aquilo está chegando até a mim, está chegando como instrumento. Eu vou usar da melhor maneira possível. Como? Sacralizando as minhas esperanças, as minhas atitudes, meus pensamentos e sentimentos. De que maneira? Nada de imediatismo. Isso aqui é um segundo na nossa existência. Opa, já começou a melhorar. Se eu sou espírito, e eu então preciso voltar os meus desejos, as minhas esperanças, minhas ações, os meus pensamentos para a evolução do espírito. Então, de que maneira? Não adianta eu acordar na madrugada para poder ter 2, 3 empregos para angariar mais e mais e mais dinheiro. Isso está em detrimento ao meu propósito aqui. Eu não vim aqui para juntar dinheiro, nenhum de nós, segundo os nossos maiores, não viemos para juntar dinheiro, ter uma conta bancária alta, ter várias casas, carros, apartamentos, ter luxúria, ter desejo, nada. Né? Eu não vim aqui para encher minha parede de certificados, passar noites, madrugadas na universidade, tendo isso, tendo aquilo. O ensinamento de Jesus é primeiro o reino dos céus, depois tudo mais vai vir. Então, qual a melhor maneira de vivermos no mundo de César, mas como... Né? Os pensamentos, nossos desejos, as nossas vontades, as nossas atitudes, elas precisam ser mais sacralizadas. De que maneira? Como falamos, eu sou útil na vida de alguém? Eu faço alguma coisa para alguém ou só para os meus? Só no meu quadrado que eu vivo? Eu estou preocupado só com os meus aqui e os outros? Não, os outros é problemas dele, é isso? Isso é viver literalmente voltado para César, não vai ter força nenhuma da espiritualidade maior para seguir, visualizar e sentir um outro caminho. Precisamos mudar, nós somos o que fazemos e o que pensamos. Precisamos de um ritmo sacralizado. Precisamos ter a certeza, perseverança, né, constância. Por que fazemos isso? Por que eu faço isso? Por que eu volto os meus pensamentos para Deus? Por que eu volto as minhas atitudes? Por que eu volto a minha visão? Por que eu quero isso? Porque eu tenho o objetivo sacralizado, aonde eu quero chegar. Quando eu não tenho isso, eu fico à deriva. Eu vou para Mamon, de vez em quando eu vou lá em Deus, aí volto para Mamon, fico de acordo, deixa a vida me levar.
E uma coisa importante, William, que a gente acho que tem que frisar, é que se nós estamos na matéria, nós temos que viver o que a matéria oferece. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sobreviver, eu tenho que ir para a escola, eu tenho filho, eu tenho a responsabilidade da vida material. Né? Nós temos essas responsabilidades. E como tal, eu não estou em Marte, eu não estou em outro lugar, eu estou na Terra e a Terra tem esse status quo. Eu tenho que viver isso, eu tenho que me alimentar, hoje eu tenho que comer, né? Eu tenho que me vestir, eu tenho que ter uma vida digna. Então, eu tenho que ter, vamos dizer assim, algumas rotinas, responsabilidade. Claro, tá certo. Ninguém está dizendo que abandona tudo isso, não é isso. Porém, quem disse que nós não podemos fazer isso tudo, mas sabendo que isso tudo que nós vivemos aqui não é o fim, é um meio para alcançar um objetivo maior, né? A gente ter a consciência que tudo isso que nós estamos vivendo, a família, os filhos, o trabalho, os relacionamentos que nós temos, aquilo que nós hoje, o local onde nós habitamos, não é nosso, é emprestado. E nada é nosso, nem aquele, eu tenho o registro do imóvel aqui no nome do Luiz Carlos. Não é besteira, não é meu, eu não vou carregar para a eternidade aquele negócio. Então, nada é nosso. Se você paga aluguel, fique feliz, se você paga um aluguel. Se eu não pago aluguel, eu tenho aqui um imóvel que a princípio eu não pago aluguel, mas eu pago IPTU, mas não é meu também. Eu estou pagando alguma coisa de qualquer maneira. O importante é como é que a gente passa por essas experiências e o que a gente tira dela de proveito para valores espirituais, para a vida eterna. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode viver tudo isso, mas sabendo eu sou espírito. E saber que no momento que eu perder alguma coisa dessas, se eu perder, eu perdi o meu telefone celular. Como é que eu me sinto quando eu perco o meu telefone celular? Eu me sinto muito abalado quando eu perco o meu telefone celular. Isso tem um significado para a gente. Porque eu estou me pegando com um valor material que, se ele está me transtornando muito, tem alguma coisa errada. Eu sou espírito, estou preocupado com o telefone celular ou com os valores que eu tenho que carregar para a minha vida eterna? Estou dando exemplos bobos, mas que dizem respeito ao que nós temos de valores. Então, existe sim a possibilidade da gente viver um mundo aqui terreno, mas tendo um foco principal naquilo que é valor espiritual, o que é valor moral, aquilo que nós vamos carregar para nós eternamente, né, William? Emmanuel, Luiz, ele tem uma frase, ele diz o seguinte, que atualmente a humanidade, ela não consegue ficar 5 minutos falando em coisas boas, coisas sacralizadas. Sabe por quê? Porque as energias, segundo Emmanuel, porque as energias estão voltadas e automaticamente aquela conversa, ela já tende para o outro lado. Começa ali tudo bem, falando das coisas mais, né, das virtudes e tal. Daqui a pouco já começa a falar da casa, do carro novo, do apartamento, da festa do filho, de não sei o quê, da universidade, tudo para a matéria. A mente está educada para isso. E o que Jesus diz é que primeiro o reino dos céus. Então, o Jesus, com essa frase, buscai primeiro o reino dos céus e depois tudo virá, ele quis dizer o seguinte, nas interpretações dos nossos mestres, que quando a gente está voltado a mente e o coração para Deus, Luiz, aparece o emprego, aparece o apartamento. André Luiz fala muito isso. Aparece as amizades, aparece a saúde, a harmonia, porque teu espírito está bem, não é isso? Então, se sabemos isso e focamos as nossas energias, a nossa mente e o nosso coração primeiro na matéria, está na contramão. Pelo menos dos ensinamentos de Jesus está na contramão. De todos, né? Buda, Krishna, Lao Tse, o Espírito da Verdade, os ensinamentos de Allan Kardec, Chico Xavier, todos. É um momento de refletir, né, sobre isso. Então, tudo que temos aqui são instrumentos. Para onde direcionamos o nosso coração? Porque, na verdade, o que vai acontecer? A gente está num momento de transição, né? E provas e expiações para regeneração. E a gente sabe que tudo é mental. Então vamos lá. No momento do desencarne, para onde vamos?
para onde a nossa mente está virada. Se a sua mente está para um apartamento novo, vai para o local onde tem aquilo, não é isso? Pelo menos é os ensinamentos que chegam. Opa, então é isso, não tem nada de estar voltado para ali, para os anseios, as paixões e os desejos da matéria, vai ser para onde vai, ou não. E Jesus foi bem claro, né? Ele diz que vai chegar um momento em que na terra só vão habitar os espíritos que tiverem, né, pelo menos com a tendência, o coração e a mente voltados para fraternidade, amor ao próximo, servir, né, auxiliar, ajudar, palavras de Jesus. E ele diz o seguinte: aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Simples assim, simples. Então vamos lá direcionar. Eu passo a minha vida toda correndo atrás de quê? César. Está dito aí o instrumento que está utilizando, né? A matéria-prima que está sendo utilizada para construir o próprio ser. Não é isso? Isso aí. Vou fazer uma pergunta aqui, que é da Noeli, da Alemanha. Oi, Noeli, prazer. Vou fazer a pergunta aqui, que acho que tem a ver com o que você está falando. Vamos responder a ela? Acho que já está até, já respondemos. Pergunta: escutamos sempre em palestras que primeiro nossa vida material, profissional, depois escutamos que não se pode servir a Deus e a Mamon. Frase tipo: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ser do mundo, ser do mundo. Como conseguir essa harmonia? Como fazer escolha pelo espiritual se vivemos em mundo de César? Noeli, Alemanha. Né? Eu acho que a gente falou bastante sobre isso. Mas tem uma frase, Luiz, só para complementar. Viva a vida e repouso em Deus. Krishna. Eu ouvi muito dentro de casa espírita esse tipo de coisa, né? Inclusive quando eu estava querendo trabalhar em casa espírita, no Eli. E aí eu chegava lá, e aí eu dava um monte de desculpas, dizendo: mas eu não posso vir porque porque o trabalho está muito grande, eu tenho um monte de coisas para resolver na família, eu estou doente, tenho que ganhar dinheiro. Aí o dirigente do trabalho fala assim: meu irmão, se você está com esses problemas todos, resolve primeiro os problemas materiais. Quando você tiver pronto, resolvido, você volta para vir trabalhar aqui na casa espírita. E isso faz sentido. Como é que eu quero ajudar, né, dentro da casa espírita? Estou dando um exemplo, né? Se eu não estou nem me resolvendo direito. É claro que muitas vezes a gente cria justificativas para deixar fazer outras coisas, né? Eu crio as minhas motivações. Eu crio a motivação para fazer a coisa A, a coisa B, a coisa C. E a coisa D fica lá guardada. Mas não é porque eu não tinha espaço para fazer a coisa D. É porque eu priorizei fazer a coisa A, B e C. Se eu gastar um pouco menos de tempo para A, B e C, vai ter tempo para D. É claro que em certos momentos da vida pode acontecer e eu dar um foco maior a certo assunto. Por exemplo, estou com uma doença, estou com uma coisa muito séria, vamos dar atenção para resolver esse problema. Mas não é o tempo todo, né? Às vezes, em momentos da vida, a gente tem que dar um foco para um lado, para outro. Então, às vezes, a gente valoriza demais a nossa rotina, aquilo que nós fazemos no dia a dia, e deixamos de fora alguns hábitos que nós temos que construir pelo aspecto do espírito imortal. Aquele tempinho... Programação espiritual. Aquela programação, aquele tempinho no final da noite, para a gente pensar, né? O que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, a gente até comentou agora. Pensar, refletir sobre nosso objetivo na vida, o nosso sentido, qual o sentido? Essas coisas que você não vai num hospital, você não vai nenhum professor, nenhum médico vai receitar isso para você. Mas para a visão espírita, para a visão de espírito, nós temos que dedicar tempo. A gente não é ensinado hoje, a gente não tem uma faculdade de espíritos, né? Não tem uma faculdade que te ensina a amadurecer espiritualmente. Não tem isso. Nós é que com a nossa crença, com o nosso acreditar, é que a gente começa a ter uma postura diferente. Ninguém é ensinado a isso. Mas à medida que nós, cada um de nós, traz para nós uma verdade que nós não somos daqui, nós estamos aqui por algum tempo, se a gente
acredita nisso, a gente muda o nosso comportamento. Nos ensinamentos herméticos, já fizemos um programa aqui de Hermes Trismegisto. Se tudo é mente, tudo é mental, a gente precisa organizar um pouco mais a nossa. Porque é aquilo que você falou. Desde pequeno, a nossa mente ela não é educada para o espiritual. Daí uma das grandes dificuldades. Desde pequenos, nós somos ensinados em ter. Você tem que ter, né? Você vai ter que ter o melhor emprego, ter a melhor faculdade, ter seu apartamento, ter seu carro, ter. A mente está educada para isso. E aí, quando adolescente, você vai ter que ser o melhor na sua escola, você vai ter que ser o melhor nos jogos, você vai ter que... Sempre ter. Ter resultado. Em nenhum momento essa mente foi educada em fraternidade, auxílio ao próximo, trabalho útil, que André Luiz fala. Quanto tempo dedicamos ao outro? Fato, literalmente. Ou só discursamos que é bom fazer bondade? Isso são os ensinamentos dos nossos maiores, não é? A gente está aqui refletindo os pontos para a gente tirar um pouquinho da mente de Mamon. O quanto nos dedicamos ao sagrado. Na nossa programação, é muito comum, início de ano, muito comum isso na humanidade, fazer uma programação para o ano. A programação é, vou fazer uma viagem para tal, vou trocar meu apartamento, vou trocar meu carro, vou pegar mais um diploma na universidade, vou fazer meu doutorado, vou montar minha empresa. Só César. A mente está voltada para César. Vai encontrar, além das dificuldades, não vai ter discernimento nenhum, luz nenhuma. Porque nós vamos, Emmanuel diz isso, nós vamos encontrar o que buscamos. Se você busca César, não vai encontrar Deus. Não tem como, Luiz, é mental. Sua mente está voltada. Então, se a mente está voltada, dificilmente vai conseguir ver essa luz. Aí, essa luz prejudica. Ela ofusca os olhos. Se eu estou acostumado a César, a escuridão, é a caverna de Platão. Se eu estou dentro da caverna só vivendo sombras, a luz vai ofuscar meus olhos. Eu não estou apto, porque eu não volto a minha atenção para ela, a minha mente não está voltada. Quando eu passo a botar isso no meu dia a dia, a viver isso, a pensar mais nisso, a exercitar isso, eu sou útil na vida de alguém, eu faço alguém, né? Eu acho, Noeli, assim, minha opinião, né? É uma questão de uma mudança de comportamento. Pensamentos. Né? De pensamentos e sentimentos. Gradativamente, nós também estamos nesse curso com você, né? No sentido de se conscientizar e de criar hábitos positivos, no sentido de fazer com que esse espírito imortal que nós falamos aqui, esse espírito imortal seja reforçado em vida, nessa vida terrena, sempre olhando para as nossas atitudes e comportamentos, sabendo que ela, por si só existe para permear e para fortificar o espírito imortal. Então, antes de tomar uma atitude, um pensamento, uma ação aqui na Terra, eu tenho que fazer pensando que eu vou fazer alguma coisa para construir esse espírito imortal, para fazer ele ficar mais forte e não ficar mais fraco, né? Eu acho. Mas foi muito bom a pergunta da Noeli para a gente. Até para complementar, Kardec pergunta aos benfeitores: o que é a reencarnação? É uma oportunidade, né? O que é a reencarnação e qual o objetivo? Para que serve a encarnação? É uma oportunidade de estar no plano físico, para poder despertar as virtudes, limpar as impurezas, resgatar os débitos, né, e fazer as provas. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Qualquer coisa fora é contramão. Então o dinheiro que me chega, os meus desejos, isso é instrumento. É oportunidade para você melhorar, né, para todos nós melhorarmos o que precisamos na nossa evolução espiritual. Se entendermos bem isso, focarmos bem, se tivermos a intenção e a vontade de direcionarmos o nosso coração para esse lado, as coisas tendem a ficar mais sutis. É isso aí.
né? William, nosso tempo já passou, né? Já? Já passou. Agora, só um ponto aqui, William, porque a gente tem outras perguntas. O Joel Luiz, do Recife, está fazendo uma pergunta, não vai dar tempo para a gente responder hoje, mas, Joel, semana que vem, 17 horas, estaremos aqui. Participe com a gente, juntamente com a Noeli e com outros colegas que estão aqui hoje, e a gente vai responder a sua pergunta e a de outros que fizeram. E 17 horas mesmo, pode 17 ficar tranquilo, tá? Porque todos os problemas foram sanados, administrativos. Um grande abraço para todos. Mais alguma recomendação, lembranças? Não, um abraço. O programa da próxima semana eu não me lembro, não me recordo, o ponto também não me diz. Evolução em dois mundos. Evolução em dois mundos. Aí, ó, uma grande pedida. Evoluir aqui e lá, como fazer, usar isso aqui como instrumento para a nossa evolução espiritual. Bacana, Emmanuel. Emmanuel. Vamos estar aqui às 17 horas em ponto. Fechadíssimo. Né? Uma boa semana para todos, muita paz, muita luz. Agradecer aos nossos espectadores que mesmo a gente entrando aí um pouco atrasado, estiveram aí conosco. Uma boa semana, muita luz e paz e até o próximo sábado. Grande abraço.